Por que pequenas escolhas podem ser a brecha para grandes dificuldades? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre como decisões do dia a dia afetam a vida e a família. E como mesmo diante das consequências, Deus continua oferecendo alerta, cuidado e novas oportunidades de recomeço. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma semana do nosso programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que foi seu final de semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que está a sua família? Está tudo bem? Conseguiu curtir sua família nesse final de semana? Tirou momentos aí para vocês estarem juntos? Conseguiu ir ao parque, jogar uma bola, fazer aquele almoço em família, conseguiu parar, brincar com as crianças, montar um quebra-cabeça. Como é que foi? Conseguiu ou não? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que você esteja bem. Mas se por acaso você está enfrentando lutas, dificuldades, em alguma área do seu contexto familiar, talvez seja finanças, saúde, relacionamento. Quero orar para que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Nós aqui na Novo Tempo somos também o canal da família. Nós desejamos que o seu ambiente familiar seja agradável. Esta semana nós vamos trabalhar um pouquinho as dificuldades que às vezes a gente enfrenta no dia a dia. Nem tudo é nem tudo é tranquilidade, nem tudo, né? Às vezes a turbulência vem. Às vezes por nossas escolhas, às vezes o inesperado, a surpresa que bate a porta. E a gente tem que enfrentar essa situação. Eu gosto muito, né, quando eu faço, normalmente, né, algum sermão em contexto familiar, casamento, eu gosto muito de usar a ilustração que Jesus usa no final do Sermão do Monte. A casa que é construída sobre a rocha e sobre a areia, e elas têm coisas incomuns. O vento vem, a chuva vem, a tempestade vem, as águas crescem, transbordam. Mas a casa que é construída sobre a rocha, ela permanece. E aquela que não tem a base, essa vai. Por isso, a gente está sujeito. E nós preparamos um novo material, uma nova revista para te ajudar, te dando orientações, dicas técnicas de uma profissional, mas também orientações bíblicas para te ajudar quando as dificuldades vierem, quando a tempestade bater. Essa é a nossa revista que estamos estudando nesta temporada, Lar Doce Lar. É só você fazer contato com a gente. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, ele está aqui, ó. Está aqui, ó. 12 982 44 44 49. Só mandar mensagem. Quero o estudo. 12 9 82 44 44 49. Aí você vai receber um link. Vai entrar no site. Esse link vai te levar para o nosso site. Se você teve dificuldades, manda uma mensagem dizendo gostaria que entrasse em contato porque eu quero a revista. Ou você pode também ligar para a gente. Nosso telefone de atendimento para a nossa equipe até 10h30 da noite é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Faça contato com a gente agora, receba sem nenhum custo. Pode acreditar, a nossa nova revista Esperança, Lar Doce Lar. Tá bom? E vamos conversar mais um pouquinho. Esta semana
agora como enfrentamos as dificuldades, sempre analisando, trazendo exemplos de histórias bíblicas, porque a Bíblia apresenta a vida como ela é, as famílias como elas eram, e a gente se identifica. E tudo foi escrito, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, tudo foi escrito para o nosso ensino, para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente se encontrar. Então venha para o texto bíblico com o coração aberto, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu peço uma bênção sobre cada família, cada casa. O Senhor conhece, o Senhor sabe as realidades, os desafios. Talvez alguns estejam enfrentando duros problemas, alguns estejam feridos, machucados. Por favor, que esses se sintam olhados, assistidos por Ti, que eles tenham essa situação transformada. Eu peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quero convidar você mais uma vez a abrir a Bíblia. Hoje eu vou voltar a uma história bíblica no tema Enfrentando Dificuldades no Lar, que está relatada no livro de Gênesis, o capítulo 13, e eu quero ler com você a partir do verso 7. E vamos falar deste personagem, desse contexto familiar. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nós estamos falando aqui de um tio que teve uma convivência muito próxima com seu sobrinho em virtude da morte do seu irmão. E Ló foi aquele que cresceu ao lado de Abraão, tendo Abraão como referência. Abraão, dentro do texto bíblico, é este personagem. Eu creio que você lê a Bíblia, se você lê, você conhece esse personagem que é referência de dedicação, referência de fé, referência de espiritualidade. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam esta terra. Os dois cresceram, tanto o tio quanto o sobrinho cresceram, tiveram desenvolvimento econômico, mas chegou um momento que houve desentendimento. E agora Abraão disse para o seu sobrinho: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos parentes chegados, não deveria haver conflitos entre nós. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Chegou o momento, então você tem a escolha. Na realidade, Ló deveria ter dito: não, você faz a escolha, tio. Você é o mais velho. Esse deveria ter sido a gentileza. E aqui tem uma coisa muito interessante sobre relacionamento. Às vezes, esse processo é um processo de proteção. Não é um processo assim... Chegou uma situação, você vai para um lado, eu vou para o outro. Não é que Abraão estava ressentido, estava querendo criar uma situação. Não, é porque agora nós temos condições e o ambiente está ficando um ambiente desagradável. Então, escolha, Ló, escolha o caminho que você quer seguir. E perceba que Ló não age com essa gentileza que não, tio, é você que deve escolher, mas ele ergue os olhos e vê toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Moisés está contando essa história porque essa história vai ter um outro capítulo e ele vai falar no momento sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas perceba que a atitude de Ló é uma atitude de encantamento. É o que João vai dizer na sua carta, no primeira carta, capítulo 2, verso 16, né? Que eu até já citei, acho que em algum momento aqui, que é o desejo dos olhos, é o desejo da carne, é a soberba da vida. Tenho poder, tenho coisas e agora eu quero isso. Essa é a maneira de eu me realizar. Não é o nosso tema de hoje, para a gente analisar esse verso,
que significa desejo dos olhos, soberba, desejo da carne e orgulho da vida, soberba da vida, não. Mas você percebe que ele é atraído, e às vezes nós somos atraídos por imediatismo, aquilo que nos atrai, e nós não temos um olhar a longo prazo. Sequência. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim eles separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Foi morar nas cidades da campina e ia armando gradativamente, diz o texto, Ló vai se aproximando da cidade de Sodoma. E aqui vem uma informação importante no texto. Esteja atento, porque nenhuma informação que o texto coloca, que o Senhor inspirou o autor bíblico para colocar, está aqui sem um objetivo. E ele diz assim, como se estivesse, entre aspas, ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Perceba o contraste da informação. Ló ia armando sua tenda, se aproximando, ia armando, se aproximando de Sodoma e Gomorra. Ia. Aí o autor escreve, mas os homens que moravam naquela cidade eram grandes pecadores diante do Senhor. A expressão quer dizer que eram pessoas que viviam contrárias à vontade de Deus. O Senhor não deseja que nós vivamos alienados das pessoas, em hipótese alguma. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O Senhor quer que a gente esteja, mas aqui o contexto do texto é um alerta, e a gente vai ver na sequência, que Ló não absorva a vida de Sodoma. Quando ele diz que ele foi armando sua tenda lentamente, ele ia se aproximando, está fazendo uma alusão de que gradativamente ele foi atraído por aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Entende como são duas coisas diferentes? Eu devo ser a luz do mundo, sal da terra, eu devo ser uma bênção na vida das pessoas. Mas o alerta é que eu não devo assimilar a cultura. Eu não vou viver na minha bolha isolado, não é isso. Mas eu tenho que ter cuidado para que a cultura não seja absorvida. E eu vou dizer para você que esse é um dos grandes desafios. Há muitos anos, eu ouvi pela primeira vez, eu lembro, num encontro de pastores, eu era pastor no Espírito Santo. E aí um professor veio falar sobre uns temas que, na época já era, estava começando, mas foi um final de semana inteiro só sobre o tema secularismo e pós-modernismo. Ou seja, ideias culturais que estavam gradativamente sendo absorvidas pelo ambiente religioso e por cristãos. E por famílias como consequência. E a gente achava, as pessoas começaram a perceber, e hoje isso está muito... Não, mas está tudo bem, qual é o problema disso? Qual é o problema? E hoje nós temos, dentro muitas vezes, de comunidades religiosas, de igrejas, ideias que foram absorvidas e são contrárias à vontade do Senhor. Eu já citei algumas delas aqui, como, por exemplo, a ideia dos recursos. Quem mais tem recurso é quem é abençoado pelo Senhor. E ligarmos a ideia de consumo com bênção. Isso foi algo introduzido e foi absorvido por comunidades religiosas que começaram a vender isso, que é hoje, já há alguns anos, uma teologia, a própria teologia da prosperidade. Mas eles foram gradativamente, e o Senhor alertou a família. Tá? Ló escolheu a região mais fértil, baseada na aparência, pensando num ganho imediato, sem considerar o impacto espiritual dessa escolha. Isso aqui é uma coisa importante. Todas as nossas escolhas vão trazer para a gente vários impactos. Pode ser um impacto, pensando no contexto familiar,
pode ser um impacto econômico, pode ser um impacto emocional, por exemplo, quando você muda de cidade, sua família sente emocionalmente, ou pode ser um impacto espiritual. E aqui está o alerta. Aqui eles vão sofrer um impacto espiritual, porque eles vão ser absorvidos pela cultura de Sodoma e Gomorra. Eles deveriam ser luz, mas eles acabam sendo influenciados. Vamos para a sequência. Eu espero que você esteja meditando nisso e pensando, né, nas escolhas que você faz, as decisões que a sua família tem tomado. Decisões familiares não devem ser tomadas com foco somente no agora. É essencial avaliar as consequências futuras. E quando eu penso no imediatismo, alguns tomam decisões pensando somente no retorno financeiro, nos recursos. E agora nós vamos para o capítulo 19 do livro de Gênesis e o verso 1. Lembrando que no capítulo 18, o Senhor anuncia para Abraão a destruição. E o Senhor vai, e Abraão vai interceder. O Senhor anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, e Abraão vai interceder. Se tiver 50, 40, 30, 10. O Senhor avisou, porque Abraão sabia que Ló estava lá. Sabia dos desafios de Ló e sabia que Ló havia se tornado uma pessoa importante naquela cidade. Olha só o que diz o texto. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma e Ló estava sentado junto à porta da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Ele não reconheceu, mas ele estava na porta, eles não sabiam que eram anjos, né? E ele vai perceber isso na sequência, sabiam que eram pessoas importantes. E quando ele estava sentado junto à porta da cidade, isso mostra que as pessoas que sentavam à porta da cidade eram pessoas importantes. Então não era o indivíduo que estava sentado ali, de braço cruzado, porque não tem nada para fazer. Não, eram pessoas que agiam com justiça, eram pessoas que avaliavam. Então Ló havia se tornado uma pessoa importante na cidade de Sodoma. Olha que interessante. E envolvido por aquele ambiente. Só que ele tinha por trás dele um homem que intercedia. O tio que havia sido referência espiritual. E eu digo para você, querido, não desista. Não desista de uma pessoa que você ama e que talvez tenha se afastado, esteja envolvido, ou até seja membro de uma comunidade, mas você percebe, de uma comunidade religiosa, mas você percebe que não tem comprometimento com a fé, como já teve. Talvez você conheça alguém assim. Vamos para o texto? Olha a ação do Senhor. Ele lhes disse, né, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa desse servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o caminho de vocês. Mas eles responderam: não, nós passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto moços como velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E por que eles estavam ali? Olha a descrição do texto. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para fora, para que abusemos deles. Isso reflete o que Moisés revelou lá, que essa era uma cidade onde os homens eram grandes pecadores. Eles haviam perdido a noção daquilo que era contrário à vontade do Senhor, daquilo que era pecado. Entende? Quando as pessoas vão se envolvendo tanto com o que é errado,
que começam a normalizar aquilo que é errado. Isso se torna uma prática comum. Não normalizemos aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Não aceitemos. Não vamos absorver uma cultura que é contrária. Nem tudo que está na cultura é mal, é ruim, não. Não é isso. Mas aquilo que vem de encontro, aquilo que bate contra o que o Senhor apresenta, eu não devo aceitar. Traga-os aqui para fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-os atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Mas olha o que diz o texto. Olhem aqui, eu tenho 2 filhas virgens e eu vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que vocês quiserem, porém não façam nada a esses homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Dá para entender? Dá para entender? Mesmo que a gente esteja vendo uma coisa que culturalmente era muito importante para esse cenário, que era a hospitalidade, o que Ló está evidenciando aqui é uma perda de senso daquilo que é correto. E ele está oferecendo as filhas. Você percebe isso? Como, às vezes, algo vai se assimilando. Esse exemplo é um exemplo, né, extremamente chocante, mas mostra o assimilar, a brecha que foi dada, e uma atitude totalmente contrária àquela que é a vontade do Senhor. Olha o que diz o texto na sequência. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Acusando Ló: vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. E neste momento, porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Os anjos, aqueles homens agiram. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ele anuncia. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se, saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Esse é um anúncio, né, de destruição, e a reação é de: você está ficando louco? Como às vezes quando nós dissemos: Jesus vai voltar e a terra vai ser transformada. E alguns podem dizer: isso é loucura. Assim, quando Noé anunciou o dilúvio, isso é loucura. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens pegaram pela mão a ele, sua mulher, as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Isso aqui merece ser sublinhado. Como o Senhor foi? Misericordioso. Ele estava se demorando. Por quê? Por quê? Porque deixar tudo, sabe, largar tudo que foi conquistado, não é simples, não é fácil. Se aquilo se transformou num ídolo, largar tudo. E eu vou dizer que nos últimos momentos da história deste mundo, nós vamos ter que deixar tudo o que tivemos aqui para decidir seguir o Senhor. Sabia? Aí eu pergunto: onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Ali está o seu tesouro. Como se demorasse, o Senhor foi misericordioso, porque o Senhor quer salvar. E os anjos tomam pela mão. O Senhor
quer salvar. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Olha como o Senhor é muito paciencioso, né? Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos e engrandecesse a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois eu receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. E ele pede para ficar numa cidade menor. Eis aqui eu perto uma cidadezinha para a qual eu possa fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela eu poderei salvar a minha vida. E o Senhor é tão bom, né? Tão bom. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo para não destruir a cidade que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Queridos, o sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Essa é uma história para a gente pensar. Ele destruiu aquela cidade e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O texto bíblico originalmente dá a ideia do olhar para trás, quer dizer que ela se voltou. Ela voltou correndo para aquela cidade. Sabe por quê? Porque nem todos conseguem dizer não para aquilo que foram envolvidos. Ló se demorou. O Senhor pegou todos e levou. Mas a sua esposa voltou correndo para a cidade. O que me impressiona nesse texto ainda são as consequências que a gente vai ter na sequência, né, da história. As próprias filhas de Ló vão tomá-lo, vão ter intimidade, quebrando. Perceba como foram envolvidos na cultura. E aí 2 povos que vão se tornar inimigos do Senhor vão sair dali, que são os moabitas e os amonitas. Mas quando Pedro vai escrever sobre essa história, e eu quero terminar com essa leitura, no capítulo 2, Pedro está falando de exemplos de justiça divina, do juízo divino. Ele diz lá no verso 6, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos a venham viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando blasfemavam contra eles, atormentava sua alma. Deus conhece os corações. A justiça de Ló foi evidenciada na misericórdia do Senhor. Porque lá no fundo, mesmo vivendo ali, aquilo atormentava sua alma. Eu oro para que o Espírito Santo insista com você, para que você seja salvo e seja uma bênção para a sua família. Pai do céu, obrigado porque a tua misericórdia se renova cada manhã e dura para sempre. Continua impressionando o nosso coração. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém. A gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.